Fala galera, tudo bem? Vamos a mais uma aula aqui. Hoje é talvez a aula mais interessantes até agora, que é onde a aula que eu vou passar sobre o comportamento do gráfico. Como assim, Renato? Comportamento do gráfico. O gráfico ele tem um comportamento padrão, certo? E esse comportamento ele se divide em três partes, beleza? E vamos dividir todas elas aqui, tá? Eu quero que você preste muita atenção, porque essa parte aqui ela é muito importante, porque ela trata do meu operacional, beleza? Como eu lido com o meu operacional, como eu faço as minhas marcações, como eu identifico as regiões de reversão do gráfico, né? Então é uma parte assim mais interessante aí do gráfico, eu considero, porque foi aonde vocês encontraram o meu canal e gostaram da forma que eu opero. E isso aqui eu fiz um estudo, tá? E eu fiz uma adaptação desse estudo do Forex para opções binárias, beleza? Então eu vou explicar aqui primeiro numa grande acumulação e depois a gente vai estar desmiuçando isso aí para opções binárias, né? Que é aquele pequeno movimento que a gente sempre fala. Opções binárias é o pequeno movimento do preço, não grande. Então ele vai ajudar bastante vocês, beleza? Vamos imaginar, se quer uma resistência, é porque aqui o mercado se encontra lateral. Tem vela aqui subindo, vela descendo, vela subindo, vela descendo. O mercado ele não está saindo daqui, ele está aqui dentro. Está formado uma lateralização. O mercado fica aqui embolado. Aqui. Sabe quando o mercado fica bem embolado na região, ele não sobe, não desce, fica ali lateralmente. Isso aqui é conhecido como região de acumulação de preço. Como assim acumulação de preço, Renato? É onde o preço está acumulado naquela região, toda a sua força, beleza? E aquele momento ele está tendo uma tendência o quê? Lateral. Ele está andando de que forma? Lateralmente, ele está andando de lado, beleza? Então o gráfico está andando de lado nesse momento. Nessa acumulação de preço, por exemplo, vamos colocar entender como funcionaria se fosse lá no Forex, por exemplo. Se eu chegasse no Forex e encontrasse o gráfico agora todo embolado aqui, ó, o que eu ia fazer? Nada. Eu ia simplesmente observar. Só que nós, em opções binárias, a gente encontra o mercado lateralmente assim, todo bagunçado e já quer chegar dando clique no mouse, fazendo a operação. Está errado. Não é assim. Você vai encontrar os pontos ideais para a reversão do gráfico. Beleza? Então, como seria isso? Se aqui é uma região de acumulação, o gráfico está aqui andando de lado, né? Ele está de uma forma lateral, está todo mundo esperando ele atingir uma direção, seja uma tendência altista ou uma tendência de baixista. Então, ele tem esses três movimentos. Se aqui a gente temos um suporte, é porque aconteceu a mesma coisa. O gráfico ficou aqui em cima desse suporte, respeitando o preço e não rompeu para baixo. Ele também acumulou aqui, ficou vela subindo, vela descendo, e ficou aquele mercado aqui, ó, lateralmente andando de lado também. Então aqui a gente temos uma acumulação de preço aqui, uma acumulação de preço aqui, beleza? E beleza, e aí, Renato? Tudo certo, eu sei que é uma resistência, o mercado está acumulado em cima, ele está acumulado embaixo, por isso que eu tracei um suporte, uma resistência naquela região. E aonde que eu vou operar? Vamos lá. Como que vai funcionar? Aqui nessa situação, o mercado, vamos colocar que ele tomou uma direção de baixa, que ele iniciou uma tendência de baixa. Quando ele inicia uma tendência, quando o mercado ele rompe uma região que está formando como se fosse uma resistência nesse fundo aqui, ó, e ele rompe essa resistência, o que vai acontecer com esse gráfico? Ele vai iniciar uma tendência de baixa. Essa tendência, ela tem um nome, e esse nome se chama participação pública. O que é isso, participação pública? É onde todo mundo vai a favor daquela tendência. Eu não sei se vocês já assistiram aquele filme, o Lobo de Wall Street. Naquele filme, o Lobo de Wall Street, vai ter lá explicando passo a passo isso aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Como assim? Na prática, ele plantava notícias falsas falando que determinado ativo ia subir ou descer. Ia todo mundo a favor daquela tendência de baixa ou de alta. E assim ele tinha privilégios nas notícias, porque ele mesmo implantava notícia, ele mesmo tinha favorecimento dela. Por isso que era crime. E até hoje é crime. Então vamos lá. Então o mercado ele iniciou a tendência de baixa, começou a cair.
Até onde pode ir essa tendência? Primeiramente, essa tendência ela pode parar num topo de uma lateralização anterior. Ela pode vir, ó, descer, parar no topo dessa lateralização e a partir dali ela pega e faz esse movimento, ó, subir, lateraliza aqui e depois sobe. Entendeu? Às vezes, você que está me ouvindo aí agora, está assistindo a aula, já deve ter acontecido com você. Você traça lá uma região de suporte e o gráfico pega, ele chega próximo ao seu suporte e começa a reverter a partir dali. E você não entende, fala, gente, por que ele não acabou de encostar na linha? Foi porque ele respeitou um topo de uma lateralização anterior. E aí você fica sem saber o motivo, né? Aí a vela ela tem um outro padrão, um outro comportamento que ela faz. Qual que seria esse outro comportamento? Ela desce e vem buscar a mesma região de suporte da lateralização anterior. E ali o mercado lateraliza naquela região e depois ele pode reverter ou ele pode continuar a tendência de baixa. Beleza? Então, né, esse aí é o padrão que o gráfico faz. Beleza. Respeitando a mesma linha de suporte. Se ele romper essa linha aqui, Renato, só que aí você falou comigo que é 3 padrões. Qual que é o outro padrão? É o padrão, primeiro ele pode respeitar o topo, depois ele pode respeitar a mesma linha de suporte, e a outra região onde ele pode respeitar, ela pode descer, lateralizar na parte de baixo dessa lateralização anterior, e a partir dali, ó, ele reverter e começar a subir. Quem está me ouvindo aí agora deve ter acontecido isso aqui muitas vezes. Por quê? Porque a pior parte de um trader, qual que é? É quando ele faz isso aqui, ó. Ele faz uma venda em determinada região, o mercado rompe a linha dele e depois dá mais uma vela e começa a subir o mercado. Eu falo, gente, só me deu loss e depois voltou. Mas por que aconteceu isso? Foi um padrão gráfico que o gráfico faz. Primeiro ele pode respeitar o topo da lateralização e a partir dali ele reverter. Ele pode respeitar a mesma região de suporte a partir dali reverter. Ele pode vir respeitar o fundo daquela lateralização ali, ó, e a partir dali reverter e voltar para cima. Renato, e se ele descer para baixo? Se ele descer para baixo, ele vai procurar outra região de lateralização e respeitar ou o topo, ou o mesmo suporte, ou a parte de baixo. É o mesmo processo, beleza? Então, o que acontece? Esse é o comportamento que o gráfico faz, certo? Ele tende a respeitar topos e fundos de lateralização. Vamos lá então, Renato, se o gráfico começar a subir, até onde ele vai? Ele vai até o fundo agora daquela lateralização. Você lembra que eu falei que aqui estava formando uma linha de suporte aqui forte? Agora virou o quê? Uma linha de resistência forte. Então, quando o gráfico subir, bater no fundo dessa lateralização, o que ele vai fazer? Ele vai pegar simplesmente e reverter a partir dali. Ou então ele pode subir, continuar subindo, e lateralizar no topo daquela lateralização e ficar ali, ó, lateralizado. Então, aí, quando começa a formar esse padrão, ele vai poder ou aqui e reverter, ou então ele pode vir lateralizar aqui na parte de cima. Ele pode lateralizar primeiro aqui formando 2 topos, né? Ou ele pode vir lateralizar na parte de cima dessa lateralização anterior, né? Então o gráfico ele funciona como, Renato? Como que é o movimento do gráfico? O gráfico ele funciona dessa forma aqui, ó. Primeiro, ele tem a região de acumulação do preço. O que é a acumulação do preço? Quando está todo mundo ali esperando o preço tomar uma direção. Depois ele vai iniciar o quê? Uma participação pública, que é onde todo mundo viu que o gráfico fez uma tendência e a partir dali vai todo mundo a favor daquela tendência. Faz conta que essa tendência é bem forte e ele vem acumular aqui embaixo. E aqui embaixo, Renato, qual é o nome? É acumulação também? Não. Aqui embaixo se chama região de distribuição. Como assim distribuição? Acumulação, participação pública e distribuição. O que seria distribuição? É onde as pessoas, todo mundo aqui, não sei se a maioria, mas a maioria sabe, que esse gráfico que nós operamos de opções binárias, ele é um gráfico que ele é baseado no Forex, beleza? Então o que acontece lá no Forex?
Lá no Forex, todo mundo quer pegar o quê? Esse grande movimento aqui, ó. Tá todo mundo querendo pegar essa pernada. Então ele entra vendido aqui em cima, na resistência, e ele vem sair aonde? Aqui embaixo no suporte. Quando ele sai aqui, ele vai fazer o que? A distribuição. Ele vai vender a operação dele, ele vai sair da operação dele, ele vai encerrar a operação. Aí quando chega nessa região, o que vai acontecer? As pessoas que entraram vendido aqui vai sair da operação. Aí vai ter um grupo que vai achar que o gráfico vai subir. Vai ter outro grupo que vai achar que o gráfico vai descer. Aí fica aquele empurra-empurra. Uns acham que vai subir, um acha que vai descer. Um acha que vai subir, outro acha que vai descer. O que vai acontecer nesse mercado? Ele vai lateralizar na região novamente. Por isso que uma lateralização sempre ocorre ou num topo de uma lateralização, ou na mesma região, ou abaixo. Por quê? Porque esse momento vai ser um momento de conflito daquelas pessoas compradoras e vendedoras. É onde eles vão encontrar essa região e eles vão ver conflitos ali, onde o gráfico ele pode bater, respeitar o topo e reverter, ele pode bater no suporte e reverter, ou ele pode bater no fundo daquela lateralização e ficar ali, lateralizar e reverter. Então, como funciona o mercado? Vamos lá? Acumulação, participação pública, distribuição. Né? Acumulação, participação pública e distribuição. Depois ele vai iniciar de novo uma participação pública, né? Aqui que era distribuição para essa galera, agora entende isso aqui, ó. O que era distribuição para essa galera, né? Eles chegaram aqui, está distribuindo aqui o lucro. Tá todo mundo saindo da operação e outros está entrando aqui no momento. Eu entrei aqui agora no momento, faz conta que eu estou operando lá no Forex. Eu entrei aqui no momento agora, peguei o gráfico nesse ponto aqui de suporte. Tá todo mundo brigando ali, não sabe se desce, sobe. O que eu vou fazer? Eu já vou chegar dando clique ou vou observar o gráfico? Eu vou observar. Então, aquela turma que está chegando, essa parte aqui se torna o quê? Uma região de acumulação de preço novamente. Então, volta a ser uma região de acumulação. E aí, quando ele começa a ter o caso, a tendência começa a iniciar, aí já inicia o que? A participação pública. Aquela galera toda vai entrar ali, né, comprado ou vendido. Se o pessoal acha que vai subir, vai todo mundo entrando comprado, vai entrando comprado. Até chegou num determinado ponto que a galera vai começar o que? A região de distribuição, que é aquela pessoa que entrou aqui embaixo, ele está saindo da operação aqui em cima. Ele está saindo, fechando as operações. E aí a galera que está chegando agora vai fazer o quê? Vai só observar. Por quê? Vai ter um grupo aqui que vai estar falando que o mercado vai subir, outros vai falar que vai descer, outros vai falar que vai subir, vai falar que vai descer, e assim movimenta o gráfico. Então o gráfico vai ter hora que ele vai acumular aqui na mesma região, vai ter hora que ele vai acumular na parte de baixo, igual eu fiz o desenho aqui, ou vai ter hora que ele vai descer, na mesma situação que eu expliquei para vocês, ele vai descer e às vezes ele vai fazer uma acumulação aonde? Aqui, ó, nessa parte aqui, que seria o que? A parte de cima dessa lateralização aqui, ó. E aí ele vai lateralizar aqui. Então é assim que o gráfico movimenta, fazendo formas de acumulação, distribuição, participação pública e assim vai por diante. Vou mostrar isso no gráfico como seria. Se você tirar todo o zoom do seu gráfico e colocar assim, ó, você vai conseguir identificar todas essas regiões bem claramente na sua mente. Como assim? Ó, aqui teve uma acumulação, aqui acumulou, aqui teve uma participação pública, aqui acumulou. Aqui teve uma participação pública, acumulou. Teve uma pequena participação pública, acumulou, depois teve uma participação públicazinha, acumulou. Depois, olha lá, ele veio, ó, teve outra participação pública, depois ele veio, acumulou aqui. E assim foi. O gráfico ele tende a fazer isso. Se eu pegar aqui eu peguei grandes volumes para vocês entenderem, tá? Para vocês verem que essa acumulação, você pode reparar, ó, aqui ela está numa parte, aqui ela está mais embaixo. Aqui ela já acumulou mais embaixo, aqui ela subiu já acumulando, né? É dessa forma. Mas na prática, eu vou estar mostrando para vocês aqui em opções binárias, como você identificar essas regiões de lateralização e acumulação pública em opções binárias, para você filtrar. Na verdade é essa, porque se você chegar aqui no gráfico da forma que ele está aqui, ó, você não vai conseguir, né, identificar uma região de acumulação muito forte, então você vai ficar confuso. Então o que acontece, ou confusa, né, não sei quem está fazendo a aula. Então o que acontece? Simplesmente você vai esperar o gráfico tomar uma direção e aí vai todo mundo, tipo aqui, ó. Aqui o mercado estava lateral, de repente ele iniciou uma tendência, foi até onde? Foi até
uma lateralização anterior. Aonde parou? No topo dessa lateralização aqui, ó, na mesma região de topo, ó, dessa lateralização, acima dessa aqui, ó, tá vendo um pavio aqui, ó, acima dessa, na mesma direção, abaixo dessa, né, que era a mesma região dessa e assim por diante, tá bom? Então fica a dica aí, tente repetir essa aula, reflita sobre ela, que essa aula é muito importante, beleza? Depois, nas próximas aulas, eu vou desmiuçar mais isso aí, tá bom? E aí a gente vai chegar aos pontos, aos níveis que a gente estamos querendo chegar, tá? Porque primeiro a gente é como se fosse uma pedra bruta. Primeiro você pega a pedra e você vai... Parece que nada faz sentido, mas aos poucos a gente vai colocando tudo tranquilinho, devagarzinho, e aí vocês vão identificar cada pedacinho desse aí no gráfico, beleza? Então, vai ficar muito, muito, muito simples, né? Por exemplo, Renato, mas mostra para mim, eu queria ver aqui pelo menos um pouquinho para não ficar na curiosidade. Olha lá, aqui ó, teve uma acumulação, aqui teve uma acumulação, aqui teve uma acumulação, aqui teve uma acumulação, e aqui teve o que? A participação pública, tá vendo? Aí aqui ó, teve a participação pública, aqui teve uma acumulaçãozinha aqui, ó, depois desceu a participação pública, aqui teve o que? Uma acumulação. Agora uma participação, e aqui na mesma direção da outra lateralização, fez uma acumulação também, tá bom? É porque o gráfico aqui está na tendência hoje muito, muito, muito forte, certo? Mas é bom quando você faz isso, pega um mercado lateral, igual está aqui, ó, aí, meu filho, é ganhar dinheiro, beleza? Depois eu vou explicar mais ou menos passo a passo aí para vocês entenderem, beleza? Fica com Deus, te aguardo na próxima aula. Se precisar, rever essa aula novamente para vocês conseguirem entender passo a passo. Preste atenção nos detalhes, que o detalhe é que faz toda a diferença. Beleza, galera? Então fica aí, até a próxima aula. Fui, galera!